Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui nessa semana que nós não teremos aula presencial, mas vamos ter essa aula gravada, correspondente ao conteúdo dos dias 16 e 18 de julho, aí na Semana do Produtor Rural, né, gente? Eu espero que vocês estejam indo. Toda a programação tem bastante coisa, aproveita que provavelmente vocês vão ser liberados aí dos segundos horários, tá bom? Eu vou deixar essas apresentações, tá, gravada. Os slides já estão presentes lá no Moodle. E eu queria pedir para vocês que não deixem de assistir até o final, tá? Para a gente continuar na nossa aula na outra semana com tudo em dia, beleza? Que nós já estamos assim, atrasados, né? Eu vou deixar para vocês aqui os slides e nós vamos acompanhando. Então, eu vou retomar de onde a gente estava, tá bom, gente? Então, se não me engano, né, na última aula, na quinta-feira, a gente falou um pouquinho de gestão de armazéns e depósitos, que é uma parte muito importante da logística, mas ela é uma atividade de apoio. Ela não é uma atividade em si. Então, essa parte da gestão do armazém, ela é uma atividade de apoio em tudo que vai acontecer ali para a logística, ser entregue para o pedido final, também chegar no consumidor final, passar por todas as etapas, né? Que pode ser uma só, pode ser várias, né? A gente vai ver que tem várias possibilidades aí. Então, olha só, dentro dessa questão de armazéns e depósitos, a gente viu várias coisas. E a última coisa que a gente viu na aula foi a parte do picking. Eu até mostrei um videozinho curto para vocês, né, do homenzinho ali, tentando identificar, né, da onda que ele estava, como que ele faria para pegar os itens daquele pedido. E aí ele mostra lá utilizando o que é um sistema de informação, que é uma coisa muito importante dentro da gestão de armazéns, é o uso de algum sistema de apoio. E aí a gente viu também na última aula a questão de endereçamento dos itens, que existem dois tipos de endereçamento, né, gente? Vocês lembram quais eram? É o endereçamento fixo ou o rotativo variável, lá onde você tem mais flexibilidade de colocar os seus itens e é praticamente impossível de você fazer isso sem ter um sistema. Você precisa de algum apoio, porque senão tudo fica muito espalhado, você não consegue encontrar de novo. Essa é a dificuldade desse método, que acaba sendo mais barato, porque você ocupa mais o espaço, mas você tem um investimento grande para conseguir ter um sistema que acompanhe. Por outro lado, o endereçamento fixo a gente viu que é igual a gente faz na casa da gente, né? Tem o espaço separado para uma coisa, o espaço separado para outra, o espaço fica vazio e você não põe nada naquele lugar lá. Normalmente é assim, né, que a gente faz. Então tem um espaço separado ali para cada coisa. Isso é muito simples, você sempre sabe onde está, né, as coisas, se você é organizado, né? A gente é uma pessoa organizada. Então, a gente tem várias possibilidades aí dentro de um armazém. E aí eu mostrei para vocês, né, um videozinho da Mecalux que tinha feito, né, sob medida o sistema de informação de gestão de armazéns para a Porcelanosa, que é um grupo grande que tem várias empresas lá dentro, né, que fabricam cada tipo de acabamento para residência, né, para qualquer lugar, né, de piso, tem coisa de sanitário, tem torneira, tem um monte de coisa, tudo para essa área de acabamento, né? E a gente viu que para cada tipo de necessidade foi feito um armazém específico, com uma logística interna específica que sai desde a produção e já vai lá para armazenar, já guardar para ser o quê? Feito o picking e depois ser feita a expedição desses itens. Aquele vídeo é bem interessante porque mostra assim como que o investimento realmente alto daquele acaba tendo revertendo em benefício, né? Porque você otimizou um espaço, igual eu falei para vocês, né, na aula. Você cresce para cima, né? Então, assim, você tem limitação no chão, né, na área que você tem, mas você, né, o céu é o limite, você pode crescer aquilo. Só que carregar coisa pesada para o alto não é tão fácil, né, gente? Então, por isso que aquele tipo de solução que foi dada ali foi muito interessante para aquela empresa e fez ela ser muito mais competitiva no mercado, né? E tem ainda o quê? Capacidade de expansão, que é outra coisa que tem que estar o quê? Sempre sendo pensada como você monta uma estrutura grande,
se vocês voltarem aí bem na memória, tá lá de gestão de operações 1, gestão de operações 2, mas a 1 que a gente fala mais de processos e tudo, a gente tem a parte que a gente fala do projeto da cadeia de suprimentos, que é quando a gente vai pensar o local para colocar aquela empresa. Então, quando você pensa nisso, você está pensando também o quê? Numa expansão, né? Você não pensa na sua empresa que é para sempre do mesmo tamanho, você pensa dela crescendo ali, tendo espaço para ela crescer. Então, naquelas soluções que a Mecalux, né, mostrou, ela ainda deixou o quê? Espaço para o crescimento. E aí, crescimento quer dizer o quê, gente? Maior volume de produtos e maior volume de operações sendo realizadas lá também, né? Operações de quê? De pegar carga, de guardar, de compor pedido, de expedir. Então, são todas essas atividades aí que envolvem depois, né, do pedido ser feito e entregue para o cliente dentro ali do armazém até a saída daquele produto de posse ali da empresa. Então, a gente viu essa parte do picking, que foi a última coisa que a gente viu, e ainda temos algumas coisas para a gente ver para finalizar essa parte. Então, eu falei para vocês que depois que você pega aqueles itenzinhos lá, né, igual a gente faz o pedido, pessoa física, a gente faz o nosso pedido lá, né, entra em qualquer, tá, até no próprio Mercado Livre, você entra lá e pede várias coisas. E vai chegar na sua casa uma caixinha, normalmente, com várias coisas, né? Ou então várias caixinhas. Depende de como foi feito, em quais armazéns aquilo estava. Então, você tem a necessidade de ter aí um serviço ao final para entregar aquele item para você, que tem que ser embalado, conferido e todas as notas, tudo junto. Isso é feito depois daquela parte do picking que a gente viu, que é quando você seleciona os itens e compõe um pedido. Depois disso vem a parte de expedição. Lá naquele vídeo que a gente viu, mostra bastante ali ao final aquelas pessoas montando, né, os kits ali para entregar e entrar dentro do caminhão. Aquela é aquela área de expedição, né? Que aí depois o caminhão já encosta de ré ali para ser enchido de mercadoria. Então aí você tem que pensar o quê? Primeiro é o tipo de local que vai ser a sua expedição. Então, se vai ser uma doca, se vai ser o caminhão vai entrar de ré, ele entra de lado, né? O caminhão cider. Como que vai ser feito isso? Então, pode ser de vários jeitos, né? Eu já trabalhei em lugar aí também, por exemplo, que vende ração. Entrava um caminhão inteiro lá dentro e ia carregando com sacos de ração. Aí fazia uma fila de caminhões para entrar, depois saía, já estava em cima do próprio transporte. De um jeito diferente do que se você só estacionar de ré o caminhão e tem que ter o quê? As docas ali separadas um para o outro. Então você precisa de espaços diferentes. Então, como que vai ser melhor para você? Depende do espaço que você tem no seu armazém, depende das pessoas que você vai ter para ajudar também para fazer essa expedição. Então, ó, a quantidade total que vai ser expedida. Então, quanto maior o volume de operações ao dia, mais espaço você vai precisar e maior coordenação do uso desse espaço também. Ou seja, não pode ficar uma vida inteira lá enchendo o caminhão, né? Tem que ser uma coisa rápida. Então, o peso e o volume total a ser despedido, número de pontos que você vai ter de embarque, que é isso que eu estou falando, que é onde você vai colocar o seu caminhão ou veículo para ser carregado, as distâncias que vão ser percorridas, gente. Então, presta atenção. Nessa parte de expedição, a roteirização, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, ela já está embutida. Porque você só vai liberar a carga dentro do caminhão quando você já sabe qual é a ordem que os pedidos vão sair. Por quê? O primeiro que entra no caminhão não é o primeiro que sai do caminhão. O último que entra vai ser o primeiro que vai sair. Então, você tem que pensar nessa montagem de toda a carga para você conseguir tirar mais facilmente tudo isso, que vai te ajudar em tempo depois para você conseguir fazer as entregas. Então, pensar nessas distâncias que você vai gastar, né, com quais meios de transporte você vai utilizar. Se o tempo todo, até o final, vai ser um caminhão grande só, ou você vai ter que fracionar isso depois. E aí a gente tem outras coisas que acontecem depois da expedição, que talvez não seja chegar diretamente no consumidor final. E aí a gente vai ver que tem nomes diferentes aí para essas coisas, para esses pontos de apoio aí.
Aí você tem que pensar também em qual que é o tipo de transporte que você vai usar. Então, os próximos assuntos que a gente vai falar aqui têm a ver com os tipos de modais de transporte que existem também. Então, não necessariamente vai ser sempre caminhão. E como que isso vai ser feito? Como que é a expedição de outros tipos? Você utiliza quais tipos? Qual primeiro? Qual depois? Né? Então, são vários tipos de modais diferentes. Então, isso tudo vai ser levado em consideração também. Tá? Se o item é paletizado ou não. O que é paletizado, gente? Os pallets são aquelas estruturas de madeira que você coloca por baixo da carga, né? Nessa figurinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Tem uma empilhadeira, acho que são 2 pallets, um em cima do outro aqui com a mercadoria. Então, esses pallets, eles têm uma capacidade. No próprio vídeo que eu mostrei para vocês lá da Mecalux, as coisas iam em pallets, não sei se vocês se lembram, né? Era colocado em pallet. Então, se é em pallet, eu posso ir com a empilhadeira e colocar de uma vez, né? O que eu já separei no picking ali, eu só coloco lá com a empilhadeira. Mas no caso da Itambela, onde eu trabalhava, não era feito assim na empilhadeira, não. Só para caminhão que era cider, ou seja, você conseguia enfiar do lado. Para caminhão normalzinho que chegava mesmo, caminhão normal, né? Aberto em cima, as laterais fechadinhas, tinha que carregar no braço. Então já não era o quê? Uma expedição de itens paletizados. Era saco a saco. Aí já demorava muito mais tempo também, era mais perigoso, precisa de mais pessoas, tem tudo isso. E aí, no caso de um item ser volumoso ou não, o que vocês acham, gente? Quando você tem um item muito volumoso, existe a necessidade de você ter essas estruturas de apoio para te ajudar a fazer essa expedição. Então, aí você vai precisar de mais empilhadeiras, você vai precisar de mais formas de carregar esse negócio de um modo que não pese para as pessoas. No próprio vídeo lá da Mecalux, que a gente viu mesmo, ao finalzinho lá na expedição, tinha uma estrutura que a pessoa pegava assim, e carregava aqueles negócios pesados para não prejudicar a coluna. Tinha mostrando isso lá também, né? Isso faz parte dessa área aí de expedição. Caso o peso seja concentrado também, né? Então, às vezes, o volume não é grande, mas o peso é grande. Quando os itens são muito frágeis também, que aí vai ter uma outra abordagem para você não conseguir o que estragar ele logo na hora de colocar no caminhão e do todo o transporte também que for usar. Então, às vezes, não pode ser um tipo de transporte mais bruto, tem que ser uma coisa mais tranquila de levar. Se são contamináveis, explosivos ou perigosos. Então, obviamente, né, gente, você não vai colocar uma carreta de ácido do lado de uma de combustível ou alguma coisa do tipo, né? Então, você vai ter que pensar como que vai ser essa lógica aí de expedir as coisas para uma não atrapalhar a outra. E aí tem tudo envolvido, né, com a roteirização também, ó. Além das distâncias percorridas, tem o prazo de entrega. Então, quando você monta a sua rota, você já estabelece qual a distância que você vai percorrer, como você vai fazer esse percurso e qual o prazo de entrega, então, que você vai gastar até chegar em cada um. Hoje, com o GPS, né, gente, com o satélite e as informações em tempo real, a gente consegue ter precisão de minutos disso. Coisa que há pouquíssimo tempo atrás, igual eu estava falando com vocês na disciplina, a gente não tinha previsibilidade assim quase nenhuma de quanto que ia chegar. Era quase uma surpresa, um suspense, né? Se chegasse, se não chegasse, se era da China, então, meu Deus do céu, não chegava era nunca, né? Tem trem meu que está para chegar até hoje, tem uns 10 anos que eu comprei. Então, assim, a gente não sabe onde estavam as coisas. Hoje em dia, a gente já é informado que a cada etapa do percurso, a gente já recebe a nota fiscal até pelo nosso e-mail, né? Assim, gente, mesmo quando a gente compra físico. Então, tudo está muito interligado hoje em dia, né? Isso facilita as atividades aí de expedição, porque você precisa de ter esses documentos para quê? Para liberar as cargas, para passarem, né? E aí a gente tem várias possibilidades e várias formas de movimentar essa carga após a expedição e até chegar no cliente, que seria o cliente final para você, que pode não ser eu, né, que sou pessoa física, pode ser uma outra empresa também. Então, olha só, a gente tem a consolidação de carga. O que é essa consolidação de carga?
ela é enviada de um ou mais clientes para o armazém, e aí pode ser fornecedores, tá? Não necessariamente clientes. E eles estão a pouca distância desse ponto de transferência, tá escrito aí Transit Point, tá? E tem cliente 1, 2 e 3, pode ser fornecedor 1, 2 e 3, para a formação de um volume maior de carga, visando reduzir os custos de transporte. Então, você vai entregando um monte de pouquinho para um lugar ali, na hora que formou um tantão, você coloca tudo dentro do caminhão para levar já consolidado para o armazém de consolidação, que aí seria o quê? Uma distância maior. Então, assim, ó, cargas pequenininhas, coloca num lugar, completou uma carga grande, pega um outro tipo de carga de transporte, né, para fazer uma grande distância com tudo já consolidado, tipo cheio o caminhão. E aí você vai depois, talvez, chegar, né, no seu cliente final, pode ter mais etapas aí para frente. Mas essa etapa de consolidar quer dizer o quê? Pegar vários pequenos e juntar tudo. Então, pequena distância até você juntar todos esses itens. Completou um tanto bom, você coloca tudo dentro do meio de transporte e vai para entregar, tá bom? Isso é o que a gente denomina de fechar a carga. Tá esperando tudo juntar ali aqueles pedidos para sair. Se não me engano, gente, acho que assim, até pizzaria, se você for pensar, algumas coisas assim, no iFood pode fazer, né? Então, assim, eles vão lá e vão recolhendo, né? Assim, se tivesse um ponto para eles levarem, né? Cada restaurante levaria naquele ponto ali para entregar e dali ia no caminhão distribuindo para todo mundo. Seria muito mais fácil, né? Mas não é tão fácil assim, né, gente? Se fosse tão fácil, porque item perecível já é diferente, né? Mas, assim, quando a gente tem itens que não são tão perecíveis, é muito bom fazer isso. Mas, inclusive, os itens perecíveis faz bastante isso até, gente. Principalmente verdura. Verdura faz muito isso. Então, você tem uma região que produz verduras ali, todo mundo produz, entrega pouquinho, né? Para um lugar que vai ter um caminhão grandão que aí vai distribuir depois para supermercado, para outros lugares. Isso acontece bastante, fazer essa consolidação aí com esse fechamento da carga, principalmente para commodity, itens são bem parecidos. Isso acontece muito. Aí a gente tem o quê? A outra parte, né? Que é o fracionamento, é o contrário do quê? Da consolidação. Então, você consolidou, você vê um monte de pequenininho junto no grande para sair. O fracionamento é o contrário. A carga é consolidada no armazém, fechada no veículo, mais próximo ali dos clientes, depois ela é separada em veículos menores. Gente, isso é o que a gente vê nos grandes centros acontecendo, né? Chega um caminhãozão grande aqui perto de Belo Horizonte, por exemplo, nas entradas da cidade. E aí, para distribuir nos bairros, o que faz? Transfere para um monte de carrinho menor. Então, isso é o que? O fracionamento de carga. Aí faz o caminho contrário, né? Sai da indústria uma carga grandona. Chega aqui, divide pequenininhos para entregar, né, nos vários lugares. A Coca-Cola faz bastante isso, né? Então, ela faz isso para entregar em todos aqueles estabelecimentos que ela entrega, inclusive quando a gente tem limitação de circulação de veículos também dentro de determinados locais. E aí você faz esse fracionamento aí para entregar, né, nos lugares pequenininhos. Então, você pega menos carga e vai entregando naqueles lugares. Aí você consegue ter agilidade, mas você precisa o quê? De mais veículos, né? E a gente tem também o cross-docking. O que é o cross-docking? E aí não é nem consolidação, nem fracionamento. Ele é um ponto de cruzamento entre as coisas, tá? São diversos fornecedores, por exemplo, produzindo diversos produtos e são mandados para o armazém. Diversos produtos são recebidos também, são reagrupados, tá? De diversos fornecedores. Vocês estão vendo a imagem ali, ó, tá chegando coisa de um lado de fornecedor e tá chegando coisa do lado de cliente também. Que pode ser o cliente final ou não. A carga não vai ficar armazenada dele. Essa é a diferença do armazém para o cross-dock. O cross-dock ele não tem espaço de armazenamento, ele é um ponto só de apoio ali para juntar uma coisa com a outra ali que você quer. Então, você junta esse com aquele e forma a carga para sair. Então, ele faz só esse cruzamento de uma coisa com a outra. As cargas não ficam armazenadas,
os produtos são recebidos, fracionados e reagrupados para ser o quê? Despachados ao mesmo tempo. Então, na hora que chegou os negócios, já juntou, já sai. Não fica parado ali 1, 2, 3 dias, não guardados até alguém vender. Não, geralmente já tem que a venda já está feita. Então, é só realmente juntar aqueles produtos e repassar para o cliente depois, final, que vai ser onde vai ser a finalidade daqueles itens. Então, essa parte de cross-dock, ela não exige tanto espaço assim de armazenagem, porque ele não vai guardar nada. Ele só vai ser um ponto de trânsito ali, de apoio, de juntar uma coisa com a outra e distribuir depois. É muito importante na logística de distribuição. E aí, gente, é o seguinte, você precisa fazer esse tanto de coisa, se você pensar. Todas as empresas maiores, elas acabam usando todos esses tipos aí de gestão, né? Desses centros aí, desses itens, desses locais que vão dar apoio para essa atividade logística de distribuição, que é o final ali para chegar no cliente. E aí você precisa, quando for armazenar, que é o caso de quando você faz, né, a guarda total dos itens lá, ou faz a consolidação ou fracionamento, e não é cross-dock, e aí você precisa guardar os itens por um tempo lá na sua unidade, você tem que fazer o quê? Dimensionar o tanto de espaço que você precisa. Então, lembra de novo daquele vídeo lá da porcelanosa, tá? Vou citar ele várias vezes, porque às vezes vocês lembram, assim, por da memória, né? Que o Alzheimer não pegou vocês ainda. Vocês vêem aquele vídeo lá, é fácil de rever, é só procurar aí no YouTube, tá? Mecalux, Grupo Porcelanosa. Você vai achar aquele videozinho lindo lá que eu passei para vocês, tá bom? Vocês verem aqueles negócios, aqueles elevador chique, anda para cima e para baixo lá naquele armazém. Mas lá, quando foi feito aquele armazém, pensando nas necessidades do Grupo Porcelanosa e daquelas unidades específicas do Grupo Porcelanosa, foi pensado o futuro daquelas operações, igual foi falado lá, e foi feito o quê? Solução sob medida para o quê? Para o que era necessário em termos da operação naquele momento. Ah, mas que operação, professora? Operação de guardar os troços que chegava da indústria, separar e entregar no caminhão para sair dali. É aquilo que era feito. Então, aquilo lá, o negócio já saiu o quê? Da fábrica por um túnel de 1 quilômetro. Vocês lembram isso, gente? Já passava troço chique lá na esteira, o negócio nem suava, não. Saía lá da indústria, já ia ó, relaxando lá na esteira até chegar lá no armazém, no centro de armazenagem, onde tinha aquele sistema de gestão de armazéns super chique lá da WMS, da Mecalux, né? O WMS da Mecalux. E aí eles fizeram o quê? Planejaram aquele espaço, pensando no quê? Qual é o estoque máximo que eu preciso guardar aqui? O que é esse estoque máximo, gente? É a minha capacidade de armazenagem. É o tanto de coisas que cabe ali. Tipo, se eu encher todas as prateleiras, coube quanto? De quantos itens? Como que fica esse espaço aí? Tá? Porque se alguns itens só cabem em determinado lugar, não sei o que, você faz essa conta aí. Tá? Então, você planejar esse espaço que você precisa de armazém, às vezes você nem tem armazém, você está fazendo a conta. Você está pensando assim, ô Jesus, eu tenho aqui minha indústria e eu preciso guardar esses troços em algum lugar, não cabe aqui, o que eu vou fazer se eu estou alugando no espaço? Aí eu tenho que montar o meu armazém. Aí você vai pensar o que é o estoque máximo que você precisa. Olha, eu produzo tantas unidades por dia, a saída é em tantos dias, eu preciso desse tempo dele guardado para conseguir rodar esse estoque. E aí você vai ter o quê? A quantidade que você precisa de espaço para guardar aquilo tudo. Isso é o estoque máximo. E tem também o estoque médio, que é o quê? Dentre essa movimentação que existe. Porque o estoque ele não fica lá parado, vai chegando e vai saindo, vai chegando,
coisa e vai saindo coisa. Então, a média é essa movimentação entre o que entrou e o que saiu, é o tanto de estoque que permaneceu. Então, assim, na média, quanto que é o estoque que fica realmente aqui? Porque você também não pode fazer o armazém pensando sempre só no máximo da sua capacidade. Porque senão você está só fabricando o quê? Espaço, você está, na verdade, você está sacrificando, né, o seu dinheiro em estoque, o que não é bom, e aí você não vai girar ele o suficiente, você vai ficar utilizando 100% do seu armazém, que não é legal, porque o legal é você ir utilizando na medida que você precisa, e não fazendo produto para encher o seu estoque, porque você fez um armazém lindo, maravilhoso. Você não pode fazer isso, tá? Então, tem que pensar no estoque máximo, médio, na política de reposição que vai ser feita lá no seu armazém. Eu troquei, né, gente, o conteúdo aí das aulas por causa dessa semana do produtor rural, e às vezes pode ser que alguma coisa fique mais difícil de entender, porque a gente ainda não viu essa parte de estoque, tá? Eu sei que vocês já têm alguma vivência aí sobre o assunto, mas tem algumas coisas que é bom a gente ter visto antes para falar de armazéns. Mas como eu fiz essa alteração, que eu acho que foi melhor, tá? Ninguém me tira da cabeça que foi melhor. Então, eu estou explicando mais ou menos aqui, mais para frente, a gente vai ver todos esses negócios aí que a gente precisa, tá? Então, o outro caso é a política de reposição. Como que é feita a reposição, tá? Se você faz os pedidos de quanto em quanto tempo, se isso já é programado, se você espera, né, dar a baixa ali daquela quantidade e chegar no ponto de reposição do seu pedido. Então, tem várias coisas para você analisar ali, como que você preenche de novo aquele espaço. Depois é qual é a unidade de estocagem. Então, você vai guardar as coisas no seu armazém, mas você vai guardar como? É a unidade? Porque, por exemplo, naquele vídeo que a gente viu lá, não era a unidade que era guardada, né? Era um pallet. Então, o pallet tem várias unidades ali dentro, que depois ainda era o quê? Armazenadas junto com as outras para compor um pedido. Então, aí você tem aquelas unidades ali de estocagem, tá? Que pode ser um pallet, pode ser o peso, pode ser o que for, o número de unidades mesmo, né, contando. E aí você vai determinar isso. Tá tudo no sistema lá, hein, gente? O sistema não é bobo, não. Tá tudo anotado, tudo bonitinho. E aí você tem o volume recebido, ou seja, a entrada no armazém, pelo que foi expedido no período. Então, você tem que fazer esse controle. Tipo assim, ó, vai receber tantas unidades, vai sair tantas essa semana. Quantos que vai ficar no meu armazém? Você tem uma noção do espaço ali que você está usando. Porque o grande problema do armazém é o quê? Que espaço, gente, é caro. Então, você tem que gastar o menos de espaço possível. Fez aquele negócio grandão lá, lindo, maravilhoso, lá naquele Mecalux lá. Só que você vê que ainda tem muito espaço que sobrando. Aquilo já não está tudo cheio de prateleira, com elevador ali, esperando o dia que for dar produto, né? Ter necessidade de ter mais produto ali dentro, não. Ele está parado, aquele espaço ali vazio, que em todos os casos é mais barato do que o espaço todo investido. Então, assim, ele já tem um planejamento de crescimento, mas é tudo feito conforme que a necessidade de ampliação. Então, vocês viram lá que eles até comentou lá no vídeo, né, que tinha algumas unidades e foram construídos outros tipos de unidades ali para produtos similares em volta do armazém que tinha primeiro. E aí foi sendo feito, né, aos poucos. Isso a gente consegue fazer vendo essa diferença também entre o volume que você recebe e que você faz a expedição no período. Aí pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal. Aí depende do giro do seu produto, o tipo de venda que é feita, se é diário, se não é. Então, aí tem a área de estocagem também, né? Se é disponível sendo planejado, que é o caso que eu falei agora. O método de movimentação atual ou planejado, ou seja, aí tem de acordo com a movimentação de onde você vai tirar os itens para levar para a expedição, ou se eles precisam de uma rotatividade ali em determinadas épocas do ano, enfim. Tem várias limitações de espaço às vezes, tá, gente? Por causa de umidade, por causa de calor, por causa de uma série de coisas.
de pombo, tá? De tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Tem. E a capacidade dos equipamentos também que você vai precisar para atuar lá dentro. Então, ele, né, no vídeo, ele cita várias vezes os elevadores, né, que eles tinham largura tal, e eles conseguiam movimentar, né, no sentido vertical e horizontal para pegar as mercadorias. E aí eu vou fazer, por exemplo, aproveitar ao máximo o meu espaço de prateleiras, mas eu não posso fazer uma prateleira que seja tão estreita a ponto de não conseguir passar a empilhadeira, por exemplo, lá dentro, né, não conseguir rodar, né, ou seja, virar de um lado para o outro ali dentro. Eu não posso fazer isso também, senão eu inviabilizo todo aquele espaço ali. O que eu posso fazer com ele? Aí vai ficar mais difícil de pegar os produtos, enfim, vai acontecer um monte de coisa, né? Eu acho que todo mundo já passou em lugar apertado, né, gente? Já viu como que é. Então não é legal, não. Então, esse planejamento do espaço é muito importante quando você está pensando se você vai ter seu armazém mesmo ou se você vai comprar de outra pessoa o espaço, tá? Se você fizer, aí você vai ter que fazer um investimento e vai ter que pensar muito bem nessas quantidades aí, nessas coisas que são necessárias para você construir bem o seu armazém. E aí tem várias possibilidades aí também, tá, gente? De movimentações e de equipamentos que você pode usar para gerenciar os seus produtos ali dentro do armazém. Naquele vídeo que a gente viu, né, novamente, né, já estou até cansado do vídeo, né, mas já que eu passei, aproveita ele até o final. Naquele vídeo lá que a gente viu, tinha tudo quanto é tipo de equipamento passando ali, né? Tinha esteira para movimentar os produtos, né, que já saía da fábrica e já chegava lá. Tinha um outro tipo de esteira diferente, que é quando já estava fazendo o pedido. Tinha um negócio lá de pegar os materiais para não pesar, né, para as pessoas. Tem os elevadores, tem a empilhadeira. Então, assim, era cheio de equipamentos lá para fazer essa movimentação, tá? E aí tem que você tem que pensar nesses equipamentos, qual você vai investir para comprar, e de acordo com o quê? Com o fluxo que você tem lá, se vai ser produto com motor ou manual, se é um ambiente do lado de fora, né, num pátio, ou se é interno dentro de uma indústria, se é para distância curta, então só vai fazer o mesmo trajeto sempre, ou ele vai rodar todo o espaço. Então, isso tudo vai o quê? Dependendo da característica dos movimentos que você vai precisar na sua indústria, você vai ser sugerido algum tipo de equipamento. É isso que essa tabelinha aí está falando, né? E aí, os itens que são avaliados para pensar nisso é o quê? É o roteiro que você vai fazer, a frequência da movimentação, as distâncias que vão ser percorridas, o ambiente, igual eu falei, se é interno ou externo, a direção do fluxo, né? Se é sempre vertical ou horizontal também, e o acionamento, se é manual ou motorizado. E aí vai ter várias possibilidades de equipamentos aí, ó. Empilhadeira, tratores, empilhadeira elétrica, trator industrial, elevador de carga, paleteiros, e aí vai. Né? Ou seja, também tem aquele negócio, né, gente? Quanto mais dinheiro você tem para investir, mais possibilidades tecnológicas aparecem, né? O que a gente viu no vídeo lá foi as coisas mais modernas que existem nesse aspecto aí para gestão de armazéns. E aí tem os normal, né, gente? Que é as empilhadeiras mesmo, as pessoas arrastando aqueles carrinhos, né? E tá tudo certo, também funciona do mesmo jeito, tá? E aí, gente, eu trouxe algumas coisas para vocês aqui para falar sobre o que tem de tendência ou de novidade aí na gestão de estoques e armazéns. No nosso caso aqui, mais gestão de armazéns, né? Porque a gente está falando só sobre isso, por enquanto. E é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se até eu mesma já comentei com vocês em alguma disciplina, né? Principalmente a última, que é de gestão de qualidade, que é sobre o blockchain. O blockchain é um livro razão distribuído. Então, ele é um negócio que começou lá com o Bitcoin. Né? Às vezes, Bitcoin todo mundo já ouviu falar, né, gente? Tem a ver com dinheiro, né? Criptomoeda, o povo tá rico, né? Quem tem o Bitcoin, né? Quem tem um Bitcoin hoje em dia tá rico, né, gente? Muito rico. Todo mundo, quem tem Bitcoin, geralmente tem o quê? Uma fração de um Bitcoin. E já é parcialmente rico, já que o troço tá caro. Então, assim, começou a questão do blockchain com o Bitcoin, quando você fazia mineração de dados, e aí você tirava as informações ali e ganhava um Bitcoin.
Só que o que acontece, né? A tecnologia utilizada no blockchain, ela permite rastreabilidade e permite que você tenha conhecimento de tudo que é feito naquela cadeia. Porque se vocês até olharem a figurinha aqui do blockchain, as coisas são feitas em cadeia. Então, quando você faz uma coisa, outra pessoa faz depois outra coisa depois de você, aquilo fica registrado e você não consegue tirar. Ah, vou deletar isso aqui para ele não ver. Não tem como. Uma vez que colocou lá, para retirar, todo mundo que está participando vai ver e vai ter que autorizar. Então, não é fácil de fazer isso, não, tá? Então, foi falado, né, já em 2018, tá, que o blockchain poderia ajudar a reduzir custos com estoques. Como que podia ser feito isso, né, gente? Há pouco tempo, não, esse ano mesmo, e até esse mês, eu foi aprovado um artigo meu com um aluno lá da UFJF, do mestrado, falando sobre o blockchain na rastreabilidade e na ajuda, né, da gestão da cadeia de suprimentos do leite. Porque hoje em dia você já consegue usar o blockchain nesse tipo de cadeia, que é uma cadeia muito explorada pela empresa, mas que é o elo mais forte, vamos falar assim, que seria aquela que vai fazer o beneficiamento do leite. Porque aí todos os outros são mais o quê? Reféns, né, do leite. A gente já comentou algumas vezes aí na aula, se não me engano, acho que até nas últimas aulas aí, depois da greve, a gente falou bastante dessa parte do leite, né? Então, o que acontece? No curto prazo, a padronização e a sincronização das etapas aí da cadeia logística, né, integradas dentro de um sistema que tenha blockchain, vai fazer com que a tomada de decisões seja mais rápida, tá? Então, o que acontece? Mais rápida e que todos tenham acesso à informação. Então, por exemplo, se a empresa maior está fazendo alguma coisa sobre o preço, todas as pessoas que participam da cadeia que vende lá para ela também vão ficar sabendo. Então, o blockchain pode ajudar o quê? A reduzir o efeito chicote, que foi aquela coisa que a gente viu nas últimas aulas também, que gera o quê? Essa dissonância de entendimento no que está acontecendo e promovendo investimentos errados no estoque para atender a demanda de alguém ali naqueles elos que estão aqui naquela cadeia. Então, o uso do blockchain tende a diminuir esse problema do efeito chicote, porque você tem a rastreabilidade de todas as informações e de todos os produtos também. Então, aí, pode acontecer de aumentar a qualidade dos níveis de serviço, qualidade no cadastro, no cumprimento de prazos, menor nível de cancelamento de pedidos, porque você vai conhecer melhor também ali aquele mercado, menor índice de desvio da previsão de vendas, que é uma coisa que a gente vai ver depois, que é como fazer previsões de vendas, menos rupturas e, consequentemente, o quê? Menos estoques. Então, aí por isso que diminui também esse efeito chicote aí, né, gente, que é tão ruim, prejudicial. Uma outra coisa que pode e vai, né, a gente ajudar muito na logística, principalmente na utilização do espaço, do aproveitamento, né, e economia de fretes, é a impressora 3D. Ai, pessoal, mas o que tem a ver a impressora 3D, né, que faz aqueles bonequinhos, aqueles negócios, né, que não serve para nada, né? Essas que a gente compra em casa, assim, como é que isso vai ajudar, meu Deus do céu? Pois é, né, gente? A gente ainda está numa época em que a impressora 3D ela é uma tecnologia que não é muito acessível ainda, tá? Nem para as empresas grandes, nem para a gente. Então, ela está começando a ser usada onde? Para reproduzir órgãos, né? Usando tecido lá na medicina. Já foram feitas casas da construção civil inteiras com uma impressora 3D gigante, que ela imprime tudo em concreto. Tá? Tem um videozinho muito legal sobre isso que mostra literalmente a casa sendo construída. Aí não demora muito tempo, não, tá, gente? Bem menos tempo, inclusive, mas fica bem caro também, mas enfim, né? Não vem ao caso aqui. Mas por que ela poderia ajudar?
Se você pensar, a impressora 3D, teoricamente, ela poderia trabalhar com qualquer material, desde que ela esteja no formato de filamento ali para você colocar lá dentro e ela conseguir o quê? Desenhar, né? O item. E aí os materiais que podem ser utilizados são vários, né? Plástico, né? Que começou aí a fazer tudo, toda a bagunça aí da impressora 3D. O metal, e aí pode ser ouro, aço, titânio, prata, pode ser cerâmica, pode ser borracha, açúcar, papel, areia e até tecidos humanos, como já está sendo feito na medicina, reprodução de órgãos aí, vamos falar assim, pele, para colocar em pessoas que foram queimadas, né? Uma série de coisas aí que a tecnologia está ajudando. Tá bom, professora, beleza, mas você já falou, é ótimo mesmo impressora 3D, mas o que tem a ver com o negócio aqui dos armazéns, dos estoques, do negócio? Então vamos pensar o seguinte: já pensou se você, ao invés de ter que comprar um caminhão de produto lá do seu fornecedor e sair de lá, fazer o cross-dock, fazer outras coisas, consolidar carga para chegar até você simplesmente comprasse o material que pode, né, ter uma durabilidade muito maior, gasta menos espaço, tá? Você guarda aquele materialzinho lá, e aí na hora que você precisa, você liga a sua impressora 3D e compra só o quê? A fonte, né? Vamos falar assim, né? O código para você fazer aquele item dentro daquela impressora. Então, você vai vender muito mais o quê? As instruções de como fazer aquele determinado produto do que o próprio produto em si. Então, você vai precisar o quê? Vai continuar entregando, professor, as coisas ou vai acabar a logística? Não vai acabar, não, né, gente? Porque, primeiro, que nem tudo vai ser feito, né, com impressora 3D. E segundo, também que eu preciso comprar materiais para usar na impressora 3D. Então, assim, os tipos de transporte que eu acho que vão mudar. E o tipo de consolidação de carga e de frequência dessas compras também, tudo vai mudar, né? A forma como que a indústria faz as coisas. Porque aí você mesmo pode fazer. Então, ao invés de eu ficar comprando essas mil e uma coisas, eu vou comprar só um metal aqui e compro como fazer, e aí boto minha impressora 3D para ficar fabricando esse negócio eternamente. E aí eu posso fazer isso. Então, isso vai fazer com que você possa utilizar menos produtos, né, matéria-prima, assim, e fazer mais coisas diferentes com ela. E aí você só vai precisar de estoque à medida que você for fazendo, né? Estoque de produto acabado. Então você pode deixar tudo em stand-by ali, ó. Precisou fazer, você vai lá, opa, vou fazer o negócio, pega e vai. Hoje em dia, a impressora 3D ela é muito utilizada dentro de que cenário, né, gente? Da indústria 4.0. Então, grandes empresas já utilizam a impressora 3D para repor peça, para fazer ferramentas para ajudar num determinado assunto que aconteceu lá inesperadamente. Então, ela já é usada de várias formas dentro da indústria. Então, se você for pensar aí para logística, a impressora 3D ela tem essa possibilidade de fazer várias coisas. Né? Por exemplo, não vai ser preciso mandar mercadoria para outra parte do mundo. Você vai comprar só o material aqui e usar o código para fazer aquele material na impressora 3D. Os centros de produção tendem a ficar mais próximos do cliente, né? Então você só deixa para fazer já no finalzinho para economizar também no transporte, porque aí não importa, né? Onde esteja as coisas, você pode fazer bem onde o seu cliente está comprando mesmo, né? Já tem esse encurtamento aí das cadeias. A armazenagem tende a ser digital. Aí você, igual eu falei, você compra esses estoques aí virtuais, os modelos das coisas que você quer fazer. Já pensaram, gente, chegar nesse dia que você consegue fazer tudo em casa, assim, eu quero fazer essa roupa aqui, aí você pega e simplesmente tem o tecido, aí você clica lá no negócio da impressora 3D e faz o negócio para você, do seu tamanho, que vai servir. Já pensou? Vai chegar nesse dia, né, gente? Então, assim, está caminhando para isso, né? Então, aí tem a redução de estoque, o uso da superfície, né, de armazenagem, igual eu falei, você vai comprar só a matéria-prima e deixa ela parada. À medida que for precisando, né, você vai passar de uma cadeia mais empurrada para uma menos empurrada, que aí você consegue, né, fazer as coisas mais o que sobre encomenda. Isso vai reduzir muito o custo de armazenagem, porque vão ser menos materiais guardados.
né, e um volume diferente também, porque aí você não está no formato já todo esquisito lá que gasta o espaço danado. Pode ser tudo guardado em filamento, então fica muito menor né, o espaço que você precisa guardar. Aumentou o volume, fez o negócio, já entrega para o cliente logo. A diminuição dos envios também, muitas pessoas podem começar a fazer na própria casa também, e aí diminuindo também contaminação, né, do processo, várias outras coisas. E agilidade em entregas mais pontuais, porque podem fazer tudo o quê? Mais na hora de entregar, então assim, você consegue fazer isso com mais o quê? Agilidade também. Então, essas entregas aí que seriam feitas, né, a partir das impressoras 3D, diferentemente do que é hoje, que tem que ter todo um percurso, né, tem que sair de um lugar para o outro, tem que usar aquele meio de transporte, talvez não é o melhor, né, a gente vai ver agora aí. E aí você vai passando várias etapas até chegar no cliente final. E aí você pode simplesmente, igual hoje, antigamente, a gente só comprava as coisas presencialmente, hoje a gente faz muita compra online, a gente pode chegar daqui a pouco no nível de que a gente nem comprar online a coisa, mas vai precisar. A gente pode comprar como fazer a coisa e ligar o botãozinho da nossa impressora 3D na nossa casa e fazer para a gente. Então, muitas indústrias estão começando com esse movimento de investir nas impressoras 3D para aumentar essa viabilidade de produção de coisas, de peças, de negócios mais específicos, assim, que são mais difíceis de fazer, que demoram mais tempo da produção para entregar. Então, é uma saída logística para vários problemas que nós temos hoje. E aí, se você for pensar que o custo de transporte tem um impacto muito grande no custo dos produtos finais, nos impostos que são colocados, aí você pensa, se você começar a eliminar essa parte aí, né, gente, aí tem um ganho muito grande, né? Aí os produtos passam a ser mais competitivos, mais baratos. Então é como se fosse uma reinvenção da logística, né? Estou até falando aqui, a logística reinventada. Então pode ser que a gente entre numa nova era, assim, das coisas. Já pensaram, gente? Coisas chiques, vocês vão viver nesse mundo aí. E aí, é o seguinte, nós temos essas possibilidades todas aí, mas vamos voltar para a realidade, porque nós ainda não estamos aí fazendo tudo 3D na nossa cabeça, não. Na nossa casa, né? Que usando as impressoras. Legal que quem tem impressora em casa hoje, para falar, tem aquelas impressoras que só imprime preto e branco mesmo, na folha. E olhe lá quando tá com tinta, né, gente? Falar a verdade. A minha aqui de casa tá precisando de tinta, inclusive. Então, assim, a situação não está muito favorável, não. Nós ainda dependemos do quê? Do transporte, gente. Ô, meu pai do céu. Como que você faz logística de distribuição sem a parte do transporte? Não tem como, né, gente? Então, é o seguinte. A gente só faz o transporte, que é essa movimentação de cargas de um ponto A para um ponto B, que aí pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser uma pessoa do ponto A para o ponto B, pode ser uma coisa do ponto A para o ponto B, pode ser uma planta do ponto A para o ponto B, pode ser inclusive um, um veículo do ponto A para o ponto B, tá? Eu vou utilizar um modal de transporte. O que é isso, modal de transporte? É um tipo de transporte. Nós temos vários tipos de transporte no Brasil e no mundo. Tá? Tem os mais modernos e tem os mais utilizados. Tem umas novidades aí também, tá bom? Então, ó, o transporte que é mais utilizado aqui no Brasil é qual, gente? Qual que a gente vê toda hora? Qual que a gente vai fazer uma viagem, um passeio, um negócio, a gente só vê o quê? Caminhão na nossa frente. Então, é o quê? O modal rodoviário. Então, o Brasil, especificamente, é um país grande, é um país que tem muitos municípios e muita estrada capilarizada nesses municípios. Se pegar só Minas Gerais, tem 800, não sei quantos municípios. Então, se pensar que tem que chegar nesses lugares tudo, tá? Vai sentindo aí. Como que eu vou chegar em todos esses lugares, gente? Só com avião. Não vai chegar, não. Concorda? Como é que vai chegar só no navio? Não vai chegar também, não. Concorda? Como é que vai chegar? Não, só o trem que é bom. O bom é o transporte de trem. Como que vai chegar o trem, gente, na sua casa? Vai chegar um entregador do Mercado Livre de trem na sua casa? Gente, não vai.
Então, o contexto mais representativo que a gente tem aqui no Brasil é o modal rodoviário. Por quê? Porque ele consegue fazer todos os percursos. Mais barato ou mais caro, ele consegue ir do ponto mais extremo do Brasil no sul para o ponto mais extremo do Brasil no norte. Vai demorar? Pode ser que sim. Vai ficar caro? Com certeza. Mas vai chegar. Agora, você não consegue fazer isso tudo de navio, você não consegue fazer isso tudo de avião, vai ter várias baldeações, tem lugar que nem tem aeroporto. Então, assim, o transporte que representa, né, o contexto nacional é o rodoviário. E é o que a gente mais utiliza, né? Por quê? Porque ele é muito bom para pequenas distâncias. Ele não é o melhor para grandes distâncias. Isso a gente percebe quando a gente planeja as férias da gente, né? Porque você pensa assim, nossa, eu quero ir lá para o Nordeste. Aí você olha a passagem de ônibus, além de caro, demora uma vida para chegar. Aí você olha de avião, meu Deus do céu, é 500 mil vezes mais cara, mas chega rápido. Ai, dá uma tristeza no coração, né, gente? Mas, pois é, aí você vê que o transporte rodoviário ele é muito bom para pequena distância. Agora, pensa sempre uma pequena distância de avião. Aí você tem que ir lá no aeroporto, é todo um rolê, né? Aí para pegar um avião, aí para andar 10 minutos, para chegar no lugar, já descer tudo de novo. Então não compensa, né? Fica caro demais, não vale a pena. Então, cada transporte, meio de transporte, ele tem o quê? Sua especificidade, né? Então, o modal rodoviário ele é muito importante para nós aqui no Brasil, igual ele é para o mundo inteiro. Não é só aqui, tá, gente? No mundo todo também. E aí a gente tem um segundo, né, modal aí bem importante que tem no Brasil, no mundo todo, é o modal ferroviário. As ferrovias já existiam há muito mais tempo que os outros, né, meios mais modernos, de drone, por exemplo, né, avião, já tinha as ferrovias. Ele também aqui no Brasil é pouco utilizado, é muito utilizado para minério, para coisas derivadas do petróleo, aí, para grãos. Então, para commodities, produtos o quê? Que ainda tem baixo valor agregado e vão ser levados em quantidade para uma indústria de beneficiamento grande, que faz processo no produtivo. E ele também, né, ele é impactado por deficiências estruturais. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias ferrovias, mas elas não se complementam, elas têm bitola né, no eixo do trem diferente uma da outra. Você não consegue ter fluidez de uma para outra. Então, você tem várias limitações, né? Você tem ali um pedaço de ferrovia, aí vai, tem que passar por caminhão, aí vai, chega na outra ferrovia e leva de volta. Ou seja, é tudo quebrado. Não tem essa interligação entre vários lugares. E a iniciativa da ferrovia, hoje no Brasil, ela é muito mais privada do que pública. Até porque é um investimento que demora muito tempo, né, gente? Pra você fazer uma ferrovia, né? Igual construir uma estrada ali, que é mais rápido. A ferrovia demora mais, até para você ver o resultado dela, né? Acontecendo. Depois a gente tem também o transporte marítimo. Só de falar assim, né? Marítimo, né, gente? Já lembro o quê? De mar, né, gente? Então, a gente tem uma costa brasileira que é imensa. Aqui no Brasil, né? Você vai pegar metade é costa, metade é divisa com outros países ali, tem a Cordilheira dos Andes, é o trem mais complicado. Então, do lado, né, que vai para o oceano, a gente tem essas inúmeras possibilidades de transportar de um ponto a outro, inclusive de fazer cabotagem, que é o meio de transporte marítimo que você faz de um ponto, né, da costa a outro ponto da costa, ou de um porto ao outro, por exemplo. Então, a gente tem vários portos aqui no Brasil, mas a gente tem várias limitações. Então, causa congestionamento. Então, às vezes, quando você vai na praia, você olha aqueles navios, tudo lá bonito, lá, né? Quem vai para Guarapari fica vendo, né, gente? Tem o Porto de Vitória ali perto. Aí fica aqueles naviozão, tudo lá longe. Você fica, nossa, que navio bonito, tá paradinho ali. Você olha, os 3G tá ali parado. Pois é, gente, então, ele tá parado esperando a vez dele. Ou para carregar, ou para descarregar. É triste, né? Mas é isso que ele fica fazendo. Não é que ele está ali para movimentar a sua visão de suas férias, não.
Então, tem muita burocracia, não é todo mundo que consegue lidar com o desembaraço aduaneiro, não é. Tem pessoas específicas para fazer isso, é difícil de manobrar, gente, esses navios para chegar no porto. Né? Então, é muito usado hoje para transporte de granel, petróleo, produto químico e, claro, né, importar as coisinhas dos outros países também, da China. Acontece muitos containers, né, gente? Muitas bobeiragens nesse sentido também. Então, é muito usado no Brasil? É, mas podia ser mais usado? Podia. E aí, gente, eu trouxe um negócio aqui para vocês, vocês lembram. Vocês lembram que há pouco tempo atrás, 2021, tem 3 anos isso, gente, vamos ver se o Alzheimer vocês pegou. Teve um cargueiro enorme, o Evergreen, que ficou entalado no canal de Suez, que é um canal super importante lá na Europa, entre a Ásia e a Europa, que é esse canal aqui, né? Ele sai do mar Mediterrâneo aqui, ó, e tem literalmente um canal bem fininho, estreito. Olha só como é que é estreito o canal, ó. Passa literalmente um navio desse, sobra um pouquinho dos lados. E ele foi passando aqui, aí agarrou aqui, gente, olha agarrado, olha aqui, gente, misericórdia. O que acontece? É a rota que existe da Ásia para chegar na Europa. A rota é essa rota. Se não for por aí, você tem que dar a volta na África inteira, chegar do outro lado. Tem a menor condição, né? E olha aqui, tanto de navios, esses pontinhos, tudo aqui, gente, a resolução ótima, né? Estou mostrando para vocês, mas vocês estão entendendo. Essa resolução maravilhosa aqui é tudo naviozinho esperando, gente, a vez do troço que sair, ó, para eles poderem entrar no canalzinho e ir embora. Isso aqui, gente, é um cargueiro que ficou entalado, ó, de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento. Então, nessa rotazinha aqui, que passa nessa miséria desse canal aqui, gente, a Ásia, a Europa, 12% do comércio global passa aí. 12%, gente. De tudo que comercializa no Brasil. É aí. No Brasil não, do mundo. Passa por esse canal. E esse troço ficou parado, gente. Ficou parado um tempão, que o negócio já estava, tipo assim, a tripulação já não podia descer porque eles não tinham passaporte para ficar no lugar que eles estavam. Gente, foi uma complicação esse negócio e embananou a logística, assim, continental. E aí custou para tirar esse negócio, porque não é fácil tirar também não. O troço meio que encalhou, gente, é pesado, enorme, estava lotado de carga. Para você tirar do lugar, parece que é só chegar ali e dar uma empurradinha, né? Você olha assim e fala assim, não, mas é só dar um toquinho ali para ele sair. Não é, gente. Então, custou mesmo retirar ele dali. Então, só para mostrar que, assim, nesse tipo de transporte também tem seus problemas, né? Não é só maravilha, não. E aí a gente tem o transporte aéreo, gente. O transporte aéreo é muito bom, né, gente? É vida. O negócio olha de cima, entendeu? É rápido, é ágil, coisa maravilhosa. E é caro. Todo mundo sabe disso, né? Mesmo para mim, para você passear, é caro para levar as coisas também daqui para lá. Então, uma das desvantagens desse modo de transporte é o custo. É o mais rápido, mas é caro. Então, ele é mais utilizado para transporte de carga mais perecível, principalmente medicamento, flores, que vem lá de Olambra. Gente, muito chique. Passa por aí também. Coisas que têm um alto custo agregado, que aí o custo, né, final dilui esse valor do transporte. E cargas parceladas de pequenos volumes também vão dentro do avião, porque aí ocupa um espaço pequeno, obviamente paga também uma taxa pequena. Né? Então, uma coisa gigantesca não vai ser aconselhado ir de avião, não. Vai ser melhor ir por outro tipo de meio de transporte, provavelmente rodoviário, né? Ou ferroviário, ou provavelmente também marítimo, porque né, comporta alto volume. Você vê o tamanho ali dos navios que andam de um lado para o outro, né? Não é pequeno, não, é enorme, né, gente? Então, tem as suas indicações aí também. Tem também o transporte dutoviário, que é o modal, né? Dutoviário, que são aqueles dutos, gente. Quem nunca ficou, gente, no engarrafamento na estrada, porque tava o quê? Tendo a obra para enterrar o que? Um gasoduto.
Quem nunca aconteceu, gente, nessas estradas maravilhosas, nossa? E aí tá fazendo um duto ali para passar o gás e atrapalhando o transporte rodoviário. Então, o transporte por dutos é limitado em termos de serviço e capacidade. Gente, só pode passar ali dentro daquele buraquinho ali daquele negócio. Né? Então, ele tem um volume que você consegue passar. Não tem como simplesmente pôr outro cano ali. Não funciona, gente. Não é igual assim, eu preciso de mais de um caminhão. Aí cabe 2 caminhões passando, gente, no lugar. Mas não cabe outro duto, você vai pôr assim, não tem jeito, não é fácil. Não é na mesma hora, vamos pôr outro duto ali para passar agora esse negócio. Não funciona isso, não. E ele tem, assim, várias vantagens, tá? Porque dos meios de transporte que a gente olhou aqui agora, os que precisam de menos embalagem é o duto viário. Ele não tem embalagem nenhuma. Você passa gás, você passa líquido, você passa sólido, petróleo, tudo aí, até de debaixo do oceano, lá que bonitinha essa imagem aqui, ó, tá passando lá e não tem uma embalagem. Um negócio nada. Você vai mandar de avião, tem que pôr na embalagem. Você vai mandar lá no cargueiro, tem que pôr na embalagem, nem que seja no container, tá? Para conter aquele negócio todo ali. Então, é um dos meios de transporte mais assim limpos que a gente tem, é o dutoviário. Mas ele é muito limitado também, né? Só vai poder passar daquele jeito ali, só aquele produto, praticamente. Né? Não tem como ir variando, né, gente? Vou passar petróleo, daqui a pouco eu passo gás. Vai dar certo, né? Você constrói para uma coisa só e fica. E aí tem o aquaviário, que é um pouco diferente do marítimo, porque o marítimo é no mar. O aquaviário não é no mar, ele é por vias fluviais, então são nos rios, né, lagos, etc. Ele é limitado pela existência de vias aquáticas. No norte, ele é muito utilizado. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não é, né, gente? Muito utilizado. Transporte aquaviário, não tem. Tem o quê? Rodoviário. No máximo, se você andar bastante, acho o aeroporto. E um trenzinho aí, mais ou menos, também. Mas aquaviário, não tem. Então, ele é um modal mais lento também e com muita imprevisibilidade. Porque pode acontecer mil e uma coisa, né? Geralmente o barquinho já é menos capacitado para aguentar problemas aí de navegação. Mas para o Brasil ele é muito útil, principalmente lá no norte, né? Tem cidades, por exemplo, que você olha, até para chegar a médico, chegar, né, qualquer ajuda tem que ser o quê? Pelo rio. Então, cidades até grandes. Então, a gente poderia, né, ter uma redução dos custos logísticos nossos se a gente usasse mais, né, o transporte aquaviário para grãos, minérios, porque tem um baixo custo aí de implantação e manutenção, muito menor que a ferrovia, por exemplo. Então, é muito pouco explorado também o transporte aquaviário. Ele é muito utilizado, coisa clandestina também. Então, nem tudo é muito documentado, sabe? O transporte aquaviário ele é muito pouco documentado também, porque você consegue ir para qualquer lugar ali, né? No riozinho, você não tem tanta fiscalização igual tem na estrada, né? Então, no rio você consegue dar um jeito ali e tal, parar antes, né? Enfim, tem várias possibilidades aí. Mas aqui no Brasil poderia ser muito mais explorado do que e a gente tem também a intermodalidade. Olha só, não satisfeito, né, gente, em todos esses tipos de modais, que eu nem falei de drone, né, gente, de veículos aéreos não tripulados, que é tudo aéreo, né, gente, tudo é transporte aéreo, que não é só avião, não, tá? Tudo que vai no ar é transporte aéreo. E aí a gente tem outras possibilidades hoje em dia, né, que aí está reduzindo o custo de transporte e aumentando, que é a possibilidade de você fracionar mais ainda as cargas. Então, está ajudando bastante no transporte também. Então, a intermodalidade é o quê? É a combinação de vários modais de transporte. Então, para que você faz isso? Para reduzir o transporte, o custo, né? Óbvio. Então, você está aqui na cidade de Belo Horizonte, você vai pegar vários ônibus para chegar num lugar, mas aí você vê que em vez de pegar 4 ônibus, você pode pegar 2 ônibus e um metrô, ou um ônibus e um metrô só. Aí você não é bobo, né? Você vai fazer o quê? Vai pegar um ônibus e um metrô, em vez de pegar 4 ônibus, que vai ficar mais caro, que é quase o mesmo preço, o ônibus e o metrô. Então, aí você vai usar o quê? Essa combinação de modais aí,
para atender melhor o cliente também. Então, desde lá do fornecedor, você vai um pedaço de trem, depois vai um pedaço de navio, depois vai um pedaço aí de transporte rodoviário, aí chega no cliente, por exemplo. No cliente, geralmente, só chega no rodoviário, tá, gente? Não chega de outra forma, não. Pode ser no drone, né? Se eu for pensar que chega direto assim, na casa da pessoa entregando. Mas geralmente é o quê? Só o rodoviário mesmo, que chega até a porta da sua casa, né? Ou então meio de transporte, né? A pé, né? Que aí é meio de transporte, não é modal. O modal é rodoviário. Se vai chegar pela rua, é rodoviário. E aqui tem uma coisa muito importante, né, Nay? Principalmente da intermodalidade. Eu tenho aqui várias documentações necessárias. Gente, é uma coisa. Para você ter essa documentação aí de vários meios de transporte, eu sei que é uma empresa, tá, que vende para outras pessoas. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, a gente tem o quê? Os operadores logísticos, gente, para ajudar nesse desembaraço aí, com essas trocas aí de papéis e documentações, porque aí você passa também de um estado para o outro, passa de um lugar para o outro, vai mudando tudo isso aí. Então, a intermodalidade também ela é muito utilizada aqui no Brasil para reduzir custo, mas ela tem muita dificuldade, as pessoas têm dificuldade de usar ela direito, tá? As pessoas, eu falo, as empresas mesmo, que a gente, na vida, pessoa é mais fácil, mas a empresa, né, para combinar esses modais de transporte, ela fala, não, mas eu não sei mexer com esse negócio aqui, vai ter que passar no Rio lá, vai dar um trabalho trocar esse negócio, manda tudo de caminhão que dá certo. Dá certo mesmo, gente. Por isso que as estradas estão lotadas, todo mundo prefere mandar tudo no rodoviário, porque também não tem uma facilitação dessa troca de meios de transporte, também não, viu? E aí, gente, né? Obviamente, deixei um resumão para vocês aqui, ó. Tá? Que tem o tipo de modal, as vantagens e as desvantagens desse tipo. Porque, obviamente, gente, que o mais abrangente, eu já falei com vocês, é o quê? O rodoviário, que vai de qualquer lugar até qualquer lugar. Pode demorar mais, mas ele vai. Né? A não ser que você só possa ter um trajeto ali, que é aquaviário, ou você quer ir, por exemplo, daqui até a Europa, você não vai conseguir usar o transporte rodoviário, né? Mas aqui dentro do Brasil, você praticamente consegue chegar em todos os lugares. Então, ele é bem mais o que? Abrangente. Porque se você for pensar todos os outros modais, em algum momento você vai ter que tirar deles e passar para o rodoviário para chegar na porta da pessoa, do seu cliente. Então, eles são usados aí da melhor combinação possível, tá? Lembrando que o dutoviário, gente, ele é um meio de transporte, não, um modal de transporte que funciona 24 horas por dia. Então, o tempo inteiro está passando coisa ali, inteiro. Não tem turno de pessoa trabalhando, não tem nada. Né? Não tem, nem tem motorista de caminhão que tem que dormir, comer, descansar, não. Então, ele acaba trazendo muitas vantagens. E aí, eu já falei várias vezes, né, gente, que o modal rodoviário ele é muito utilizado no Brasil, ele é muito utilizado quanto? Tá? Ó, o modal rodoviário ele é utilizado assim, mais da metade de todo o transporte que é feito aqui no Brasil. Tá? Em relação aos custos, como que é? O transporte rodoviário tem custo fixo baixo, porque as rodovias já estão aí. Ele só vai passar onde já existe. Tá? Os custos são variáveis, são o quê? De combustível, manutenção, né? Estrada ruim também dá uma manutenção a mais. O modal ferroviário tem um custo fixo alto de instalação das ferrovias, dos terminais, todos os equipamentos que você tem que colocar. Só que os custos variáveis é baixo, porque uma vez que já está tudo feito, você só vai fazer a manutenção desses custos que são fixos. E aí, só passar mesmo, né? Você vai ter o percurso pronto, não tem nada para você fazer. Aí você vai ter nos outros aqui também que vai tendo alguma alteração, sendo que o aeroviário é o quê? O mais alto, né? Em custos variáveis. E aí, gente, eu no início, né, da matéria deixar para vocês, né, um texto falando da greve dos caminhoneiros, sobre a logística brasileira, sobre um monte de coisa. E acabou que não vai dar tempo, né? Mas eu vou falar algumas coisas sobre isso aqui. Eu trouxe essa figura para vocês verem qual que é a distribuição da matriz de transporte no Brasil. O que é a matriz de transporte, gente? É a combinação de modais que são utilizados, tá bom?
Então, olha só, a matriz de transporte no Brasil, olha, ela foi assim, ó, de 2004, 68% rodoviário. Em 2015 passou para 64%. Em 2017 para 60%. Em 2022, que é o último dado que tem desse levantamento, foi 63%. Ou seja, sempre foi muito mais que a metade e sempre mais de 60%. Então, né? E se vocês forem reparar também, a, a percentagem, né, o tanto de cada modal, ele não mudou muito ao longo do tempo. Então, se for ver, assim, quase 20 anos é praticamente o mesmo tanto que você usa de rodovia, de ferrovia, de marítimo, né, ou hidrovia e de duto. Então, assim, está tendo mudanças, né, para aquilo que poderia ser feito, poderia ser utilizado. Está tendo investimento na melhoria disso aí, é porque, nossa, gasta muitas estradas só transporte rodoviário é muito ruim, mas as pessoas estão fazendo outra coisa, estão construindo ferrovia, estão fazendo investimento para andar nos rios, estão fazendo investimento para ser mais barato o transporte aéreo. A pergunta que tem que ser feita é essa, porque senão vai continuar sendo que uma hora utilizado é o transporte rodoviário, vai ser assim até o final dos tempos, né, gente? Se vocês lembrarem, né, que eu falei que eu ia deixar o texto para vocês, já não vou deixar, porque a gente não vai ter tempo, mas eu quero comentar, né? Em 2018, não muito tempo atrás, né? Quantos anos atrás? 6 anos atrás, até que é muito tempo, né? 6 anos atrás, a gente teve a greve dos caminhoneiros, gente. Foi um troço que, assim, a gente não levava muita fé nunca, né? Que realmente ia parar tudo. Vamos falar a verdade? Ninguém achava, né? Toda vez os caminhoneiros falam, não, nós vamos parar. E às vezes até chegava a parar, mas assim, rapidamente já restabelecia, né? O tráfego nas estradas. E o que aconteceu? Dessa vez, eles entraram de greve e não deixaram ninguém passar. E o que aconteceu? Foi a maior greve da história da categoria. Começou no dia 21 de maio, durou 10 dias. Ela foi feita por motivação no aumento do preço do combustível diesel, né? Que é o que é utilizado nos caminhões. Então, o que acontece? A greve chegou a 24 estados aqui no Brasil, continuou mesmo com o anúncio de 10% a menos no combustível, e as refinarias não estavam não estavam abastecendo, né? Os caminhões das refinarias não levava para os postos. E aí, o que acontece? Você bloqueia as estradas e as pessoas não conseguem mais trafegar de um lugar para o outro. Não passava comida, não passava ônibus, não passava gás, não passava caminhão de combustível, não passava nada. E aí, você ia no supermercado, você via cada vez mais ficando menos produtos, tudo vazio. Você andava nas estradas que as pessoas podiam passar, mas não podia passar caminhão nenhum. Então, houve um desabastecimento geral nesse período. Eu ainda estava na UFJF, né? E lá, do lado da universidade, tem um shopping, do outro lado tem um hospital. E assim, a atividade nesses locais foi extremamente prejudicada, porque muita coisa não chegava. Né? E fora que até para ir ao trabalho estava tendo muito problema. Então, as cirurgias, por exemplo, nos hospitais, passaram as eletivas, já estavam todas suspensas. Muitas coisas que eram atendidas já pararam. Então, aconteceu realmente o caos. E a gente não estava preparado para isso, né? São riscos que a gente corre de ter uma dependência tão grande de um único modal de transporte, que é o modal rodoviário. Então, você vai ver que foram poucos dias e o caos que gerou no Brasil inteiro, e depois para retomar, né, o abastecimento. Sendo que muita carga de comida foi perdida nesse período. E aí, né, comida, gente, não nasce de um dia para o outro, né? Você tem que. Né, bichinho, você tem que cuidar dele, se é alimento perecível, você tem que, né, fazer plantar o troço, né? Juntar lá, colocar água, adubo, tudo para crescer de novo. Então, muitas coisas faltaram ainda, um período, a sorte que logo depois teve a sorte ou não, né? Logo depois, quando já estava tudo mais ou menos restabelecido, chegou a pandemia, né, gente? Quem não pode, né,
parar de acontecer algum evento assim, catastrófico, não, tem que ir continuando. Então, esse período aí foi bem conturbado e mostrou como que a gente é dependente, de fato, não só em números do transporte rodoviário. E aí todo mundo pode ver, né, os impactos que teve. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês o quê? O Mercado Livre. Que vocês já ouviram falar, né? Eu já citei várias vezes na minha matéria. Mas eu quero mostrar para vocês como que funciona a logística de distribuição do Mercado Livre. Que a gente acha muita coisa, a gente imagina muita coisa, a gente já viu muita coisa na internet, mas a gente não sabe realmente como é que funciona, né? Até a gente ir atrás e ver. Então, ela é baseada em 4 pilares, tá? Essas informações eu tirei da TOTUS, gente. A TOTUS, que é parceira do Mercado Livre, ela que fornece o quê? O RP do Mercado Livre, que é o sistema geral que faz todo o controle de armazéns do Mercado Livre. Então, quais são esses 4 pilares aí? Centro de distribuição de mercadorias, frota própria de veículos, e ela tem uma parte que não é própria, ponto de retirada e operação no modal aéreo. Então, vamos ver como é que funciona cada uma dessas partes aí. Primeiro são centros de distribuição. Hoje, quantos centros de distribuição tem no Brasil? 20 CDs espalhados pelo Brasil, que somam mais de 600 mil metros quadrados de área, tá? De centro de distribuição, que no caso é um armazém também, né? Pois vai imaginando esse tamanho aí, ó. Esses centros de distribuição são responsáveis por o que faz dentro desse negócio. Não é só guardar lá e deixar, morreu. Não é guarda volume, não, gente, tá? Eles são responsáveis por armazenar, separar, embalar e despachar os produtos vendidos pelos lojistas que aderem ao serviço de mercado full. O full quer dizer o quê? Que tudo é feito pelo Mercado Livre, integralmente, full, cheio, tudo no Mercado Livre. Dentro desses espaços também tem o recebimento de produtos enviados pelos vendedores das plataformas para ser distribuído pelo Mercado Livre, tá? Então, o mercado de envios coleta e a empresa recebe a mercadoria, identifica e distribui. Então, ela literalmente, ou ela faz toda a gestão de armazéns e distribuição, ou ela faz somente a distribuição, tá? Final. Então, o Mercado Livre tem esses duas coisas que ele faz aí. Todos os centros de distribuição da companhia são equipados com infraestrutura completa, tecnologia chique, top da TOTUS, focada na automatização e dos principais processos logísticos são feitos lá. Pode ver nessa imagem aqui do centro de distribuição, você tem praticamente uma pessoa, gente. O resto tudo está aqui na esteira, o troço vai andando, gente, vai andando e mexendo a carga lá. Tá? Esses centros de distribuições também seguem padrões rigorosos de qualidade, segurança e sustentabilidade. Tem uns vídeos muito legais, gente, do centro de distribuição do Mercado Livre no YouTube, que eu ia passar para vocês também, mas aí eu acho que não vai dar tempo, né? Se der, na próxima aula eu passo, na aula presencial. E aí, o que acontece? Tem a frota própria, gente. Por quê? Ela tem muitos veículos dela e ela tem muitos veículos de terceiros. Então, eu até falava lá na sala, né, que ela não tinha tantos veículos próprios, não. Ela não sabia que ela tinha tantos, não. Tem muito. Ela foi adquirindo aí ao longo dos últimos anos, aumentando a frota dela, para exatamente aumentar a distribuição dos itens, já que ela tem tantos centros de distribuição, passou a valer a pena de ficar os carros no centro de distribuição, né? E já tem alocado para cada centro de distribuição os veículos que ficam, e até, gente, parcerias com companhias aéreas, tá? Para fazer rotas aí aéreas. Então, outro atributo operacional da logística do Mercado Livre é a frota de veículos que faz conexão entre vendedores, centro de distribuição e clientes finais. Então, ela tem caminhão-carreta, carro elétrico, essa fotinha aqui é de um carro elétrico, tá escrito aqui veículo 100% elétrico, tá, gente? Tá escrito aqui, tá? Eu juro pra vocês. Não tá aparecendo, não, mas tá escrito. Veículo 100% elétrico, tem van, tem motocicleta e tem avião, olha que bonitão, ó. Parece até uma colagem, né, gente? Mas é assim mesmo, tá? Aviãozinho do Mercado Livre. Para fazer o quê? Agilidade sem comprometer a qualidade das entregas. Tá? Como que funciona o mercado de envios? Tem a parte dos vendedores e tem a parte dos compradores.
E aí, nesse caso aí, ó, nem sempre é a frota própria deles que faz, não. Geralmente é um terceiro. Então, como que são esses envios flex, né? Que no caso os vendedorzinhos lá, tem as empresinhas dele, como é que eles fazem? É um desenvolvimento tecnológico que permite que o serviço de distribuição seja integrado à rede logística do Mercado Livre. Então, é um aplicativo que dá para o vendedor a possibilidade de flexibilizar a modalidade das entregas, tá? Se vai ser a pé, se vai ser de bicicleta, se vai ser de moto, se vai ser de carro, para acelerar o processo de envio e oferecer prazo de entregas em menos de 24 horas. Gente, é por isso que chegam os negócios no mesmo dia na sua casa. Porque até de bicicleta o cara pode levar. Pegar o negócio e já levar. Então, se está perto de você, vai rapidinho, pode acontecer mesmo de entregar. Também permite que o vendedor e o comprador acompanhem todo o processo em tempo real, porque graças a Deus nós temos hoje agora, né? Os GPS têm tudo integrado, gente. A gente já vê lá, tá passando aqui para ali, tá passando aqui para ali. Hoje em dia a gente recebe até o quê? O mapinha, né? De onde ele está. Está na sua rua. A gente já sabe, tá na rua, gente. Aí você dá no pé, corre para chegar em casa, para você abrir a porta para a pessoa. Tem os envios full também, que é essa solução logística que dá suporte de modo geral, né, no centro de distribuição e até no pós-venda. Então, você coloca o produto lá, o próprio Mercado Livre vende pelo site, ele tira do estoque dele, leva para a expedição depois de fazer o pique, entrega para o cliente final e qualquer coisa, se tiver no pós-venda, quem resolve também é o Mercado Livre. E aí depois ele aciona a empresa, se for o caso. Então, olha só, chique, né, gente? Nem os problemas, a pessoa não tem que ouvir, não. E tem para os compradores, nós, gente, réis mortais. Então, a gente pode pegar nossos itens, né? Tipo, você não trabalha em casa, você fica o dia inteiro fora, seu prédio não tem porteiro, porque você não é chique, não tem um parente que fica na sua casa, né? E o pet não abre a porta, no caso. Então, como é que você faz? Você pode coletar em uma loja, uma agência do Mercado Livre, que ela vai estar lá paradinha, né? Que pode ser uma livraria, pode ser uma papelaria, uma lanchonete, uma loja, qualquer bairro, ele coloca uma unidade, tá? Todo bairro praticamente tem uma unidade aqui em BH. E aí, você pode simplesmente ir lá pegar no dia que eles marcarem. Tá? Tem o frete grátis, né? Que determinados valores eles podem ser oferecido para a pessoa utilizar, né? Aí você pode ser filiado, né, ao Mercado Livre, né? Você nem sei como é que chama o negócio, que você compra a assinatura, né, do Melios, sei lá como é que chama, e aí você fica chique lá no Mercado Livre, tudo é frete grátis. Você pode juntar vários produtos na mesma compra e enviar junto para diminuir o custo do frete, né? No Mercado Livre eles até te avisam, se você comprar mais produtos desse vendedor, você vai ter frete grátis. Né? Alguns vendedores já desde o início já oferecem frete grátis, então aí você consegue ir avaliando isso também. E as devoluções, que eles podem ser do modo express. Devolução o quê, gente? Logística reversa. De pós-uso? Não. De pós-venda. Tá? Então, essas devoluções é logística reversa de pós-venda. Então, por meio do qual o comprador tem 30 dias a receber, depois de receber o produto, para iniciar a devolução e entregar na agência do correio mais próxima. Chupa essa manga, gente. 30 dias é muito tempo, hein? Dá para. Né? Se você viajou, chegou um negócio, seu vizinho pegou, dá tempo de você pegar com o vizinho, olhar o negócio e decidir se você gostou ou não. A maioria dos lugares não dá, né, gente? É 7 dias só mesmo, que é o que está no Código de Defesa do Consumidor. E o que são esses pontos de retirada, gente? Lojas, né? Igual eu falei, de mais variados tipos, que você pode comprar para o site e ir lá retirar. Igual eu falei, se você só tem os pets que não consegue abrir porta. Aí pode ser. Já são mais de 10 mil pontos de retirada no país hoje. Né? E todos funcionam em parceria com o Mercado Livre. Ou seja, é muita opção de lugar para buscar seus produtos se não puder entregar na sua casa. Eles também têm operação de modal aéreo em parceria com a Azul Linhas Aéreas. Tá até bonitinho aqui, ó, escrito Azul, tá vendo, né, gente? Então, é uma parceria que disponibiliza espaço aí nas aeronaves para transportar cargas do Mercado Livre.
O modal aéreo permite que o Mercado Livre realize as entregas mais rápidas e em regiões mais distantes do país, tá? Que aí faz com que você cubra maior parte do Brasil, porque o meu irmão, por exemplo, mora no Pará. E agora ele mora em Belém, tá? Do Pará, que no caso é a capital, tá, gente? Se vocês não lembram aí da geografia. Na capital, que é assim, um lugar abastecido, né? Se você for pensar. E coisas que a gente, né, acha desnecessário de ficar olhando quando a gente vai comprar uma coisa, a gente sempre sabe que a gente mora no Sudeste, nós vamos ser atendidos, né, gente? Ué, nós moramos no Sudeste, está lá escrito. Mas às vezes fica escrito entregas para Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no máximo. E aí, cadê o Norte e o Nordeste, gente? Muitos lugares não entregam grátis para esses lugares, muitos lugares demora mais tempo para entregar. Então, é mais difícil, né? E aí, o que acontece? Com o modal aéreo, você consegue chegar mais rápido nesses lugares. Aí vale a pena, né? Você enche uma carga maior, leva, e aí diminui o custo unitário de transporte aí. E quais são os tipos de envio, gente? Tá acabando, tá? Oferecidos pelo Mercado Livre, que eu quero só pegar tudo que a gente falou na aula aí, para fechar com esse exemplo do Mercado Livre, aí finaliza equivalente a essas duas aulas que a gente teria essa semana, né? Porque aí eu ia fazer umas perguntas para vocês, eu pedir para vocês olhar o negócio, mostrar uns vídeos, né, gente? Mas aí a gente está no modo flash aqui, tá bom? Então, os tipos de envio oferecidos pelo Mercado Livre é o quê? É o Mercado Envios Flex. O que é isso? Aqueles que o produto entrega no mesmo dia. Você compra de manhã, chegou de tarde. Nem você deu nem tempo de arrepender da compra, gente. Já chegou. Entendeu? É indicado para vendedor que tem estoque próprio e esteja localizado próximo dos compradores. Né? A reputação do vendedor tem que ser boa, senão ele não pode ter esse Mercado Envios Flex. E como é que funciona? O Mercado Livre coleta os produtos no vendedor e entrega diretamente no destino, sem passar pelo centro de distribuição, porque utiliza a frota própria. Aí, nesse caso, o Mercado Livre utiliza a própria frota dele. Tá? É aí que ele usa a frota dele. Tá? É para pegar nos vendedores e levar para o cliente. Tá? Esse é o Mercado Envios Flex. Tem o Mercado Envios Coleta, que nessa modalidade os vendedores enviam os produtos sem precisar ir até os correios ou outras transportadoras. É indicado para os vendedores que possuem estoque próprio e que estão em áreas contempladas por esse serviço, né, que provavelmente estão em todos os lugares que o Mercado Livre atua. A opção demanda uma boa reputação por parte do vendedor e está disponível nos horários combinados, tá? Então, o Mercado Livre coleta os produtos na origem e leva para onde? Sem distribuição. É a diferença do Mercado Flex. No Mercado Flex, ele recolhe no vendedor e entrega para o cliente direto. No Mercado Coleta, ele coleta do vendedor e leva para o centro de distribuição. São etiquetados, sai com a etiqueta bonitinha do Mercado Livre e envia para o comprador. Depois eu tenho as agências do Mercado Livre, que são esses locais aí onde os vendedores podem levar os produtos direto. Então, são esses estabelecimentos parceiros aí, que é uma alternativa para aqueles vendedores que não querem utilizar os serviços, né, que o Mercado Livre oferece em termos de logística mais avançada, de distribuição. Isso vai reduzir custo aí do vendedor, porque, obviamente, né, gente, o Mercado Livre ele cobra uma taxa de todo produto vendido daquelas pessoas que guardam os produtos lá no Mercado Livre, no armazém do Mercado Livre, e essa taxa é de acordo com a rotatividade daquele item, é de acordo com o valor do item e do espaço que o item gasta no armazém, tá? Então, é levado em consideração essas três coisas. A rapidez para vender, ou seja, se é item que vende rápido, não tem problema ficar lá, porque não ocupa tanto espaço assim do armazém, né? Aí pode entrar mais produtos. Agora, se é produto que fica lá parado, grande, já pensou? Produto parado, grande, volumoso, tá lascado, gente, aí não quer. Aí cobra caro para ficar lá, né? Então, tudo tem essa lógica. Então, como é que funcionam essas agências do Mercado Livre? Os vendedores levam até essas agências que vão receber, pesar e enviar para o cliente final. E o Mercado Full, que aí é 100% atuação do Mercado Livre. Fala, filho, faz seu produto aí, vende o resto, eu resolvo. Entendeu? Você nem vende, não. Você faz e me entrega. Eu vou guardar para você, eu faço a gestão, eu ponho para vender e eu resolvo sua vida. Tá? E é o serviço mais completo que o Mercado Livre faz.
Então, o vendedor envia os produtos para o centro de distribuição do Mercado Livre, ele é armazenado, separado, embalado, despachado, comprador, tudo resolvido pelo Mercado Livre, tá? A empresa só preocupa em fazer e vender esse troço. Então, assim, tem vários tipos, né? Tem esses 4 tipos aí de negociação que o Mercado Livre pode fazer para entregar, mas normalmente como que é essa rotina e essas etapas? O cliente realiza a compra na plataforma do Mercado Livre. Sempre, né, gente? Independente do que o vendedor fez ali, se entregou direto, se vai passar pelo centro de distribuição, se é o Mercado Livre que está operando, né? A gente vai entrar no site do Mercado Livre ou no aplicativo e vai comprar. O vendedor recebe a confirmação da compra ou entrega, né, o produto por meio da coleta, ou já está lá no centro de distribuição do Mercado Livre, e aí é transportado até o destino final pela meio de transporte que for mais adequado, né? Se for aéreo ou se for frota própria, ou se for terceirizado, né? Que a pessoinha mesmo já leva. O comprador recebe o produto, o vendedor recebe o pagamento depois que o cliente dá o ok, que já entregou, e cabe ao vendedor aí habilitar as funções, determinando aí pelos tipos de entrega. Então, qual que é o sistema? Qual que é pensa, gente, o Mercado Livre, 600 mil metros quadrados de armazém. Tem jeito de ser no papelzinho, gente, no Excel, gente? Não tem jeito, não. Então, o Mercado Livre é um dos principais clientes da TOTUS hoje. A TOTUS, que é uma fabricante de sistemas de informação, né, e próprios para empresas. Ela faz de vários tipos, ela faz para indústria, faz para comércio, faz, né, de armazém, faz frente de loja, faz um monte de coisa. Então, o que a TOTUS vende para o Mercado Livre é o ERP, que é um sistema de gestão empresarial integrado, que faz a gestão de armazéns, que faz toda a operação financeira, fiscal, contábil e administrativa da plataforma. Tá? E ele ainda tem um WMS, que é um sistema de gestão de armazéns para a logística interna lá do armazém. Então, utilizando esse serviço da TOTUS aí do ERP, ele melhorou a eficiência operacional, automatizou o processo. Então, tem que ser automatizado o processo, gente. 1 milhão de negócios passando para lá todo dia. Pensa no Dia das Mães nesse negócio. Pensa no Black Friday. Natal. Tá louco, o negócio movimenta horrores. Tem que ser tudo automatizado para reduzir erro também, aumentar a produtividade, conseguir sair os negócios no prazo que ele coloca lá, mais qualidade no serviço, para aumentar a competitividade, porque agora tem muitos concorrentes, né? A gente tem a Amazon, tem esses magazines, esses negócios tudo aí que viraram Omnichannel, que também fazem essas vendas aí, né? Esse serviço de dropship, de outras coisas que concorrem, querendo ou não, com o Mercado Livre, e maior segurança também na proteção dos dados e cumprimento das normas legais, tá, gente? Então, eu queria trazer esse exemplo do Mercado Livre aqui para a gente ter uma noção dessa quantidade de coisas que é feita, de oferecimento de possibilidades para o cliente e para o vendedor. Então, assim, de quê? De distribuição. Então, são várias opções que são dadas, né? E para isso tem que gerenciar tudo direitinho também, né, gente? Para ficar tudo dentro do esquema. Beleza, gente? Então, é o seguinte, eu vou finalizar aqui a nossa gravação, tá? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Eu vou deixar para vocês esse material. Eu não sei nem se vocês me viram direito, né, gente? Tá tudo mais ou menos fora de foco aí. Mas muito obrigado, tá? Que vocês aproveitem a Semana do Produtor Rural e assistam a aula, tá, gente? Semana que vem a gente continua o conteúdo, tá? Porque aqui já ficou o conteúdo das 2 aulas dessa semana, tá? Vou anotar isso lá no Moodle também. Um abraço a vocês e até mais, gente.